Fala, chega junto cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Flamengo vence aqui no Maracanã. Mantém 100% de aproveitamento na ponta de cima da tabela de classificação. Chega a recorde inédito. Rapaz, na atual temporada, histórico para o Mengão. Diretoria já discute manutenção de Munigol. E garoto pode não ser negociado com o futebol europeu. E ainda todos os detalhes da vitória por 2-0 diante do América Mineiro. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, é tudo nosso! Mengão vem pesa do ataque, ajeitou, bateu o golaço! Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. E jogando aqui no Maracanã, o Flamengo conseguiu chegar à sua segunda vitória consecutiva em 2 jogos no Campeonato Brasileiro. 2-0 sobre o América Mineiro. Os gols de Bruno Henrique no primeiro tempo e Rodrigo Muniz na etapa complementar. Aliás, Munigol chegou ao seu 8º gol na temporada. Um início muito bom, exuberante, do garoto da base rubro-negra, que aliás pode haver uma reviravolta na negociação com o Genk da Bélgica. Vou trazer os detalhes ainda nesse vídeo. Aguarde. Mas o Flamengo, que teve uma particularidade nesses 2 gols, ambos com assistência de Vitinho e jogando centralizado no meio. Ele que não começou com esse posicionamento. O time do Flamengo começou de uma maneira, assim, até bastante distinta das outras vezes. Lógico que com a anuência do técnico Rogério Ceni, que está afastado, ainda se recuperando de Covid-19, ele que testou positivo. Maurício Souza esteve à beira do gramado, mas sempre consultando o técnico principal. O Vitinho estava atuando aberto pelo lado direito, realizando a função que costuma ser feita pelo Everton Ribeiro, enquanto o Michael compunha pelo lado esquerdo. Muito parecido com o que faz o Arrascaeta quando está com a bola. A diferença é que Michael não tem, sem a bola, o mesmo senso de posicionamento e também recomposição que o uruguaio. E dessa forma, o Flamengo, mesmo tendo o domínio territorial da partida, tendo a maior posse de bola, mais de 70% de posse de bola, e também mantendo a posse de bola no campo do adversário, passando meu amigo agora, Guilherme Flazoeiro. Valeu, meu querido, forte abraço. E, portanto, o Flamengo foi não tão agressivo quanto deveria. Esse time do América Mineiro, muito fraco, chegando aí a sua 3ª partida sem um ponto sequer conquistado e sem um gol sequer feito. Aliás, o Flamengo chegando a um feito histórico, que eu também vou comentar daqui a pouco, aguarde aqui. Mas a verdade é que o Flamengo no primeiro tempo poderia até ter ampliado o placar, poderia ter feito uma vantagem ainda mais tranquila para a etapa complementar, mas o Flamengo mais uma vez tropeçou naqueles erros, de não aproveitar as suas jogadas ofensivas ou a sua superioridade técnica sobre o adversário. Lembrando que logo no início o Flamengo teve assinalado um pênalti ao seu favor através do árbitro da partida, o Ramon Abel. Particularmente eu não conhecia, um árbitro novo da Federação Catarinense de Futebol. Achei muito positiva a atuação. Ele cometeu alguns erros, algumas falhas, mas tecnicamente é um árbitro promissor. E se ele não se contaminar com a lambança dos demais árbitros, é possível de que futuramente seja um bom árbitro. Confesso que eu torci o nariz, não gosto que árbitros inexperientes apitem jogos do Flamengo, até porque o Flamengo é o atual bicampeão brasileiro e também postulante ao tricampeonato. Então, eu acredito que jogos do Flamengo têm que ter árbitros de ponta. Mas eu vou até eximir de responsabilidade, porque ele assinalou o pênalti, mas o árbitro de vídeo, Rodrigo D'Alonso, observou que Bruno Henrique, que foi quem sofreu o pênalti do goleiro Matheus, do América Mineiro, estava adiantado, ligeiramente adiantado, mas o suficiente para que fosse configurado o impedimento, e aí, acertadamente, o lance de pênalti foi anulado. Mas não fez falta. O Flamengo sobrou no primeiro tempo, conseguiu chegar à superioridade através de Bruno Henrique, com um passe vertical
do Vitinho, depois de uma tabelinha fantástica entre os dois jogadores, e na saída do Matheus ele tocou por baixo, fazendo um belíssimo gol, Flamengo 1-0. Para o segundo tempo, o Flamengo deu um pouco de uma pisada no freio, o jogo ficou feio, principalmente por conta da falta de ímpeto do Flamengo, que controlou a partida, esfriou um pouco a temperatura do jogo, e o América Mineiro, mesmo com os trabalhos efetuados pelo Luiz Cardoso, que tem uma boa visão de jogo, tentou ali fechar o setor direito da defesa do América Mineiro, que vinha sendo um dos pontos muito bons ali, um dos pontos positivos do time do Flamengo no primeiro tempo, dificultando um pouco as coisas, pelo menos nos primeiros minutos. No entanto, houve uma oxigenada na equipe do Flamengo também, né, por conta das alterações que foram feitas pelo técnico Maurício Souza. O grande detalhe é que os jogadores foram orientados pelo Rogério Ceni com um ponto, né, e eles colocavam no ouvido e acompanhavam as instruções, né, as orientações do técnico, que de maneira remota, né, devia logicamente estar assistindo a partida em sua residência, e fez, portanto, as orientações aos jogadores que estavam entrando. E aí, o Rodrigo Muniz, que teve muita dificuldade, porque estava sendo muito bem marcado pelo vigoroso sistema defensivo do América Mineiro, muito limitado, mas de muito vigor físico. E, diga-se de passagem também, o América Mineiro, uma equipe que perdeu, mas perdeu na bola. Alguns lances de maior violência, mas não foi uma equipe violenta, como outros times até mais qualificados tecnicamente, que quando enfrentaram o Flamengo, preferiram, na pancada, tentar parar o time rubro-negro e não conseguiram, diga-se de passagem. O América pelo menos ganhou, mas ganhou com fidalguia, vamos dizer assim. E aí o Flamengo chegou mais uma vez ao seu gol em uma jogada do Vitinho, também centralizado, ele que acionou o Rodrigo Muniz, e é impressionante como esse jogador tem uma compleição física invejável, porque ele ganhou no físico a marcação adversária. E aí ele que já havia tentado alguns chutes pela direita, mas com menos ângulo, facilitando a defesa do goleiro Matheus, que para mim foi o destaque do América Mineiro, fez importantes intervenções ao longo da partida. Desta vez, ele observou muito bem o deslocamento do goleiro, fechando o canto esquerdo, e aí ele tocou no contrapé do goleiro. No canto direito, a bola no cantinho, assim, triscando a trave direita para fazer mais um gol. Ele que fez o gol da vitória por 1-0 diante do Coritiba, e agora fazendo o gol para sacramentar a vitória sobre a equipe do América Mineiro. Mengão 2-0, mantendo 100% de aproveitamento, 2 jogos, 2 vitórias, 6 pontos conquistados, provisoriamente na terceira colocação, mas se mantendo ali no G4, ali na ponta de cima da tabela de classificação, e com um jogo a menos com relação à maioria das demais equipes, o que é muito promissor para o Flamengo, principalmente nesse período em que o rubro-negro carece de alguns de seus principais jogadores por ter sido mutilado pelas seleções para a disputa dessa Copa América, que não vale nada e que inclusive vai perder o Maracanã, né? A partir do dia 24, o Flamengo vai ter que ceder o Maracanã. Lembrando que o Flamengo continua nessa frente para tentar a paralisação do Campeonato Brasileiro. O mérito vai ser discutido pela Comissão Plena do Superior Tribunal de Justiça Desportiva na próxima quinta-feira, dia 17. E você, o que achou desta vitória do Mengão? Deixe você o seu comentário aqui abaixo. E antes da gente partir para o próximo assunto, né? Você gosta, né, das taças que aparecem no meu cenário, então você também pode tirar sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E com esta vitória, sem sofrer gols, o Flamengo chegou ao 4º jogo consecutivo, sem ser superado pelo adversário em sua meta, igualando a marca do fera, Marcelinho Salles, que técnico interino, ele que era membro da comissão técnica permanente do Flamengo, quando da saída do técnico Abel Braga, em 2019, comandou o Flamengo em 4 oportunidades, com 3 vitórias e um empate em 0-0 com o Fluminense. Ou seja, em 360 minutos, não sofreu gols naquela oportunidade. Logo depois, Jorge Jesus assumiu a equipe e autorizou a demissão do próprio Marcelinho Salles, né? Ironia do destino. Ele que preparou o caminho para o Mister, e o Mister acabou desligando o jogador da comissão técnica do Flamengo por entender não necessitar de uma comissão técnica permanente. Talvez isso tivesse sido muito importante no ano passado, para a transição do Flamengo, principalmente após a saída do Mister. Eis que o próprio Jorge Jesus chegou a ficar 3 jogos sem sofrer gols.
o 5-1 aqui mesmo no Maracanã, na semifinal da Libertadores contra o Grêmio, e depois na sequência pelo Campeonato Brasileiro, as vitórias sobre Fluminense e CSA. Mas não conseguiu dar andamento a esta fase inviolável, vamos dizer assim. Agora, com Rogério Ceni / Maurício Souza, o Flamengo alcança este feito. E, portanto, no próximo compromisso, aqui mesmo no Maracanã, na próxima quarta-feira, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Flamengo pode superar o feito do Fera. E aí, de maneira histórica, o Flamengo chegará a este recorde de 5 jogos consecutivos sem sofrer gols. Vale destacar que a defesa foi um dos pontos mais criticados do técnico Rogério Ceni nesse início de temporada. E ao que parece, o Flamengo está conseguindo se ajustar, a despeito da qualidade dos adversários que tem enfrentado, a despeito de alguns perigos que tem sofrido, mas os números não mentem. E o Flamengo está mais sólido defensivamente. Também falei a respeito do Vitinho, falei a respeito do Rodrigo Muniz. Aliás, Rodrigo Muniz que tem uma reviravolta com relação à negociação com o Genk da Bélgica, deixando muito bem claro que jamais passou pela cabeça do Rodrigo Muniz deixar o Flamengo nesse momento. Ele que está muito envolvido com as oportunidades que tem recebido na equipe principal e que sonha em ficar fixo no time profissional do Flamengo. Mas o rubro-negro, na época, precisava fazer caixa. Gerson ainda não havia sido negociado com o Olympique Marseille e por conta da proposta oficial que foi feita pelo Genk de 5 milhões de euros ao todo, 4 milhões de euros cash, mas 1 milhão de euros em 2 parcelas, por conta de cumprimento de metas, né? O Flamengo estava pressionando para que o jogador fosse negociado. Ele próprio se mostrou muito irritado com essa pressão interna para a sua negociação. Tanto que rejeitou em 2 oportunidades a proposta salarial dos belgas por ser muito abaixo daquilo que ele consideraria o ideal para deixar o Flamengo. Ele que ainda recebe salário de categoria sub-20, o equivalente a seus companheiros da equipe júnior, né? Muito abaixo do elenco de profissionais. Mas mesmo assim, ele quer permanecer no Flamengo. E já existe uma corrente dentro do departamento de futebol por conta das situações que envolvem Gabigol, que cometeu um ato de indisciplina recentemente e agora está a serviço da seleção brasileira, esquentando o banco da seleção brasileira, que ele priorizou em detrimento do Flamengo, e também Pedro, jogador que acabou aí contaminado com Covid-19, tem que cumprir período de isolamento, ou seja, mostra-se, portanto, fundamental, até porque depois da Copa América ainda há partidas pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Então, invariavelmente, o Flamengo poderá precisar de Rodrigo Muniz para o restante da temporada. Então, muito em função disso, já há quem dentro do Flamengo defenda que o jogador não pode ser negociado, que ele é necessário para o elenco. E por conta disso pode ser desfeita a negociação com o Genk. Lembrando que também existem outros clubes, como o Clube Rouge, também da Bélgica, interessados em sua contratação, né? São grandes clubes, assim como o Charleroi, Anderlecht, da Bélgica. Então, existe e é grande a possibilidade de que não haja mais a negociação para a saída de Rodrigo Muniz e o jogador seja mantido no Flamengo, ele que tem aí contrato até 2023. E você, o que acha dessa situação? Você acha que a diretoria está certa em não vender Rodrigo Muniz? O jogador é realmente necessário para a equipe do Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. E antes de você sair, né? Você quiser se inscrever nas redes sociais, ó, o link está aqui no alto da sua tela. Se você quiser me seguir nas redes sociais, né? Então, fique à vontade. E se você gostou deste vídeo, então compartilhe com a galera. Tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo, no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. Se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!